Queridos irmãos, prosseguindo o vídeo 105. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Depois nós vamos explicar essa outra questão aqui. Raquel, dando-me a impressão de que não via a luminosa auréola, ergueu os olhos rasos de lágrimas e recebeu o depósito que o céu lhe confiava. Alexandre estendeu-lhe a destra, ajudando-a a levantar-se, e vi que Adelino se aproximou da esposa, estreitando-a carinhosamente nos braços, beijando-lhe a fronte orvalhada de luz. Depois eu vou fazer uma explicação a respeito desse item aqui, anterior, entendeu? Aqui a respeito da depositária. Foi então, ó divino mistério da criação infinita de Deus, que havia apertar a forma infantil de Segismundo de encontro ao coração, mas tão fortemente, tão amorosamente, que me pareceu uma sacerdotisa do poder da divindade suprema. Segismundo ligara-se a ela como a flor se une à haste. Então compreendi que, desde aquele momento, era a alma de sua alma, aquele que seria carne de sua carne. Agora eu vou fazer aqui um breve comentário. Voltando. Notei, embora a comoção do momento, que o meu instrutor fez um gesto à depositária de Segismundo para que efetuasse a entrega do reencarnante aos braços maternais. Você entendeu? Na condição, quando a gente fala complexidade, as pessoas podem não entender o que é uma complexidade. Veja bem, existem casos reencarnatórios que os mentores espirituais, eles efetuam ali, naquela forma espiritual, naquele corpo espiritual, eflúvios divinos, ectoplasmas, fluidos, energias, que eles miniaturizam aquela forma perispiritual ao tamanho de uma molécula. Por que não ao tamanho de uma partícula de uma molécula? Olha só para você ver. Eles miniaturizam aquele reencarnante ao tamanho de uma molécula, ao tamanho de um átomo. E depois ali, cada caso é um caso, eu estou narrando esse, porque depois eu vou narrar esse outro aqui do Segismundo. E ali eles depositam junto com o óvulo e o espermatozoide no processo onde já ocorreu a fecundação. E a partir daquele momento em diante, aquela forma perispiritual, ela começa a se desenvolver de acordo com a forma perispiritual que foi projetada para aquele indivíduo naquela atual reencarnação. Então, a dissipariedade das moléculas, que é a transformação das moléculas,
ela vai ocorrendo de acordo com o, o perispírito. Mas observa que a miniaturização, ela chegou ao tamanho de um átomo, de uma molécula. Olha só para você ver. E foi introduzido ali no óvulo e no espermatozoide. Dali em diante, ele se interligou àquelas duas moléculas, aquelas duas células, e passou a se desenvolver através da disparidade. Você entendeu? Como existe também o caso de Segismundo. Por isso que cada caso é um caso, gente. A gente não pode afirmar. Cada caso é um caso. E tudo é relativo. E tudo é complexo. Então, no caso de Segismundo, eles aplicaram um passe energético nele, energias energéticas nele, fluídicas, que levou ele a um estado assim de sonolência, mas ele reduziu a sua forma perispiritual do tamanho de um bebê, vamos pensar assim, um bebê de um mês, 2 meses mais ou menos de idade. Você entendeu? E ali ele já foi inserido nele o véu do esquecimento do passado e ele foi entregue a Raquel, que o abraçou. Quando ela o abraçou, o amor dela naquele momento era tão grande por aquele ser que automaticamente ele passou a fazer parte do organismo dela, ocorrendo automaticamente a ligação no óvulo e no espermatozoide automaticamente, mas tendo o útero como o seu bercinho, como seu bercinho. Você entendeu? Então ele só teve que esperar o modelador da forma, juntamente com a disparidade das células, a formar aquele corpo para que ele ali, já agregado, ele nascesse depois de 9 meses. Olha, gente, como que o negócio é. Cada caso é um caso. Agora, existem aqueles casos que a mãe, ela guarda um grande ressentimento contra aquele reencarnante, que é aquele filho, porque foi um grande inimigo dela de vidas passadas e que ela está rejeitando ele de tudo quanto é forma. Você entendeu? Que os benfeitores espirituais, não realizando isso assim contra a vontade dela, mas a lei de atração de desafeto leva aquela mãe, aquele espírito a se atraírem através do ódio, como se fosse um imã. Ocorre a miniaturização da forma espiritual daquele indivíduo. Mas como o óvulo e o esperma já se fecundaram, automaticamente ele já se vê dentro do útero da mãe. Como existe também, isso eu estou dizendo do ódio da mãe. Agora, existe também aquele caso do ódio daquele espírito para com aquela mãe, que é onde ele adentra o útero da mãe e dali em diante ele começa a emitir toxinas, né?
enzimas negativas ao ponto de levá-la a hemácias, né? Que eles falam, incha demais. Então a mãe incha demais, aí a mãe corre risco de ecrâmpsia, pressão alta, pressão arterial sobe demais. Depois tem alguns casos que a criança mesmo ela aborta a reencarnação, porque ela detesta aquela mãe. Como existe também aqueles casos de depressão pós-parto, que depois que a criança nasce, as toxinas são tão bravas, são tão terríveis que ele lançou no organismo da mãe, que a vontade que ele tinha era de matar a mãe. Então aquelas toxinas inebria-se todas as áreas correspondentes aos hormônios, né? Principalmente nos neurônios, na epífise, na pituitária e tudo mais. E essas glândulas, elas não fornecem, assim, não produz. Elas até produzem, mas elas não conseguem emitir por todo o organismo aquelas substâncias positivas. É onde precisa que o médico, o psiquiatra vem e receita o medicamento para poder suprir a necessidade, suprir aquilo que o cérebro não está produzindo. Aí é onde a mãe sofre, ela é levada para o hospital psiquiátrico e ela é internada com depressão pós-parto. Olha quantos tipos de reencarnação existe. E agora, quantos tipos de desencarnação não existe? Não, eu não falei nada, eu só falei 3, 4 tipos de casos só. Então, cada caso é um caso, entendeu? Tem casos que ocorrem ali, por exemplo, Francisco de Assis mesmo. Francisco de Assis, se você ler lá, Francisco de Assis por Miramês, João Nunes Maia, você vai perceber que ele não precisou que ninguém o auxiliasse em sua reencarnação. Ele mesmo reencarnou ele. Só que ele foi, preparou todas as gametas, preparou todo o processo encarnatório ali, atuou na concepção, naquela integração ali entre mãe e filho e pai, aquelas coisas todas. E ele deixou o corpo físico ali e foi trabalhar no plano espiritual de Assis, que Assis é uma cidade na Itália, né? Então ele foi trabalhar nos planos espirituais e visitava a sua mamãe, né, gestante, em espírito. Ele visitava porque o modelador da forma lá se encontrava modelando aquele corpinho, você entendeu? Então ele em espírito ia lá, foi lá durante umas 4, 5 vezes, se não me falha a memória, segundo a história que eu sei. Foi lá visitar a mamãezinha dele, durante esses 9 meses. Fora isso, aí depois, quando faltavam uns 2, 3 dias, ele foi e assumiu a forma ali no útero e ele reencarnou, não necessitando de ninguém para ajudá-lo na reencarnação. Isso é porque é um espírito evoluído. Mas o mais interessante é que tanto o espírito evoluído quanto o espírito classe média e classe inferior, todo mundo é assistido e amparado por Deus. Ninguém fica desamparado. Entendeu? Isso que é muito importante. Então, por isso que eu quis fazer esse leve comentário, porque senão, da forma como está explicando aqui a respeito de Raquel, Segismundo e Adelino, parece que unifica, né? E generaliza. Não. Cada caso é um caso.
Existem os casos de reencarnações compulsórias, que mesmo o caso de reencarnação compulsória tem assistência da providência divina. Por que tem? Porque os benfeitores espirituais retiram aquele espírito daquele espírito inferior daquelas regiões negativas, trata ele, realiza cirurgias nele, miniaturiza ele, leva ele próximo à mãe, espera o momento ali da concepção entre ela e um amigo, um parceiro dela, separa ali o espermatozoide condizente à necessidade do genes dele. Existe isso, gente. Nós é que somos assim meio tapadinhos, entendeu? Nós é que somos meio tapadinhos. Mas um dia nós ainda vamos aprender tudo isso. Não vamos ter pressa, não, porque tempo é que nós temos pela frente. Alexandre recomendou aos amigos presentes, com exceção dos consultores de Herculano e de mim, que se afastassem da câmara, conduzindo Adelino, confortada e feliz, a pequena excursão pelo exterior, e guiando Raquel com infinito cuidado ao Corfis, disse-nos: agora auxiliemos nosso amigo no primeiro contato com a matéria mais densa. É agora, hein? Raquel acordara experimentando no coração estranha aventura. Abraçou-se instintivamente ao companheiro, adormecido como o navegante feliz ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança. Ao sentir-se em porto de tranquilidade e segurança, havia atravessado o espesso véu de vibrações que separa o plano espiritual da esfera física, e não conservava sequer reminiscências precisas da sublime felicidade. Então, olha só para você ver como são as coisas. Mesmo participando de todo esse processo, aqui conta que ela não conservava qualquer reminiscência precisa da sua sublime felicidade de momentos antes. Observa que tudo que ela presenciou ali no plano espiritual, junto com Adelino, né? Com a equipe espiritual, com Segismundo, o abraço, né? Aquela apertou o Segismundo ali no corpo dela, que ali já consumava já parte da reencarnação. Ela não se lembrava de nada. Eita, mas não é fácil, né? Não é fácil. Todavia, seu sentimento de júbilo permanecia dilatado. Suas esperanças transbordavam e uma confiança imensa no porvir acalentava-lhe agora o coração. Seria mãe pela segunda vez? Pensava contente. Essa ideia que ele não despontava no cérebro por acaso, balsamizava-lhe a alma com deliciosas alegrias. Estava pronta para o serviço divino da maternidade. Confiaria no Senhor como escrava de sua bondade infinita. Tá vendo só? Não via a esposa de Adelino que Alexandre e os consultores espirituais rodeavam a mente de sublime luz, banhando-lhe as ideias com a água viva do amor espiritual. Então observa que até Alexandre, ele não via ali Raquel como aquela que eles, no plano espiritual, havia deparado alguns minutos antes, devido ao véu do esquecimento passado. Quando o indivíduo retorna ao corpo físico, ele fica meio que aéreo mesmo, fica como se diz assim, fica meio tonto. Observando que a forma de Segismundo se ligara a ela por divino processo de união magnética, é isso aqui. União magnética.
Recebi a determinação do meu orientador para seguir-lhe de perto o trabalho de auxílio de ligação definitiva de Segismundo à matéria. Isso aqui que é muito importante, gente. Porque até aquele momento ali que ela o abraçou o seu nenenzinho, o seu filhinho no plano espiritual, era um sentimento de amor. Seja bem-vindo, meu bem. Seja bem-vindo, meu amorzinho. Mas ali ainda não tinha ocorrido, não tinha ocorrido ainda a ligação. O óvulo e o espermatozoide já haviam sido fecundados ou estavam bem próximos a serem fecundados. Porque vocês vão observar que o espaço que o óvulo percorre é muito pequenininho. E olha que dá uma canseira nele. Você sabe que o ser humano, ele já começa a ser um maratonista lá no espermatozoide? Observe para você ver. O óvulo fica todo ali esperando, entendeu? O que é esse óvulo? O óvulo é o troféu, não é? Ou melhor, o óvulo é o palco. Olha só para você como é que é as coisas. O óvulo é o palco. Então, o espírito é o troféu. Mas se o espírito é o troféu, e o espermatozoide? O atleta. Porque depois da ejaculação, ó, perna para quem tem. Tchum, 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 tchum. Só, gente, que o espermatozoide, ele tem que percorrer uma distância, se não me falha a memória, parece que é de 3 milímetros ou de 3 centímetros. Vamos tentar ver se a gente consegue ver isso aqui pela frente. Definitiva de Segismundo a matéria. Indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, Alexandre preveniu-me quanto à grandeza do quadro sob nossa observação, acentuando respeitosamente. Então, indicando os órgãos geradores de Raquel e fazendo incidir sobre eles a sua luz, quer dizer, Alexandre pegou, você, ó, André, os órgãos que vai ser tudo interligados aqui, vai ser esses aqui. Então eu vou iluminá-los para que você possa enxergar com maior precisão. Vamos para o próximo vídeo.